Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, sou professor de defesa pessoal e também cristão. Já vou começar a falar isso porque eu acho que as pessoas têm que saber disso. E assim, uma coisa que eu queria falar para você, no vídeo anterior, eu falei sobre esculturas, imagens, que a Bíblia lá em Levítico 26 vai renegando essa essência de você fazer imagens sobre Jesus Cristo, sobre Deus, sobre Maria, esses tipos de coisas que muitas das vezes acontecem, infelizmente. É uma abominação para Deus. Quando Deus começa a falar assim, mas eu tenho isso em casa, então está na hora de a gente rejeitar esse tipo de coisa. Tirar isso de nossas vidas, porque isso não é um padrão de Deus. Se você segue a Bíblia perfeitamente, então você vai entender que esse não é um padrão de Deus. Agora eu queria relembrar com vocês umas coisas, uma opinião minha. E também baseada na Bíblia. Porque a gente tem que ter muita coisa, opinião sua, mas também tem que ser baseado na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, seja anátema, não acredita. Mas é o seguinte, hoje em dia, as pessoas cristãs, cristão, quando certo tipo de idade, eles afastam a pessoa. As pessoas são jubiladas. Só que eu fico triste com isso. Sabe? Eu vejo isso acontecendo como forma de golpe. Infelizmente, sabia disso? Forma de golpe. Por quê? Toda vez que a Bíblia fala sobre os anciões daquela época, não fala que os anciões foram jubilados. Os anciões estavam ali com Deus. Os anciões eram aqueles que davam opiniões, ideias ao povo daquela época. Como Davi não. Quando Moisés estava velho já, ele não chegou assim e disse assim, outra pessoa chegou a ele e tomou o ponto dele, o lugar dele. Não, ele viveu muitos anos. E ele só deu lugar a aquelas duas pessoas, né, que foram guiar o povo, porque ele já ia morrer. Então ele precisava de pessoas para orientar aquelas pessoas. Então ele percebeu que antes da morte dele, ele precisaria de colocar outra pessoa no lugar. Então ele colocou. Agora hoje a gente vê essa questão como uma questão de sei lá, uma farsa, de perspectiva de golpe. Às vezes a gente pega e acha assim, só tem golpe lá no governo, na política. Mentira! Tem golpe na igreja também. Infelizmente tem golpes na igreja. E esse é um dos golpes que eu acho mais idiotas. Infelizmente essa é a palavra. Porque os anciões nunca deveriam ser jubilados. Por que eu falo isso? Cara, eu vejo muitos pastores que são jubilados pela idade, em que eu vi que eles ainda continuam sábios. Que eles, tipo assim, eu acho o seguinte, gente, se a pessoa tá velha, se ela não aguenta ficar em pé, como nós, jovens, o tempo todo, adaptamos aquela pessoa. Porque ela foi, de certo modo, a fundadora do negócio. Ela que foi lá para evangelizar, que saiu num sol escaldante para te dar a palavra. Ela que estudou a Bíblia, sei lá, leu a Bíblia 3, 4, 5, 6, 7 vezes por completo para te dizer alguma coisa. E além do Espírito Santo, né, que guiou ela, porque tipo assim, a maioria, grande parte dos pastores foram guiados por Deus, foram destinados por Deus.
Então, tipo assim, você não tem nenhuma capacidade, nós não temos uma capacidade de tirar essas pessoas. Porque foram guiadas por Deus, algumas pessoas. Outras pessoas é mesmo é safadeza. Mas, infelizmente, algumas pessoas são guiadas por Deus. E a gente tem que abraçar as pessoas que são literalmente guiadas por Deus. Aí eu estava conversando com um certo tipo de pastor, que eu não vou ficar citando nomes, porque é meio chato ficar citando nomes, mas eu conversei com um pastor e ele me falou a respeito disso. Olha, Patrício, eu achei triste isso, porque eles me jubilaram, né? Preferiu escolheram outro líder para que guiar a igreja. E quanto tempo que eu fiquei na igreja, Patrício? Eu fundei a igreja, né? E eu fiquei triste com aquilo lá que eu estava falando. Falei assim, poxa, pastor, assim, aquelas pessoas não te vê ainda como o fundador da igreja. Eu te vejo como fundador da igreja ainda. Eu te vejo como o líder supremo da nossa igreja, pastor. Eu falei isso para ele. Eu ainda acredito nisso, cara. Ele pode ficar velho 100 anos, continuar com 100 anos, e eu ainda vou colocar ele como um líder supremo para mim, da minha igreja. Mesmo que ele não seja mais, que agora ele foi jubilado. Mas, infelizmente, eu acredito que ele ainda continua sendo para mim e para Deus. Porque Deus não vai tirar o cargo dele. Tipo assim, um cargo assim que eu faço, ele não foi tirado, ele foi jubilado. Né? Ele foi deixado para escanteio e colocou outro líder. Aí fala assim, mas ele tá doente, as coisas. Como eu falei, se o pastor não tem a capacidade de ficar minutos em pé pela idade ou por alguma coisa, adaptamos isso. Adaptamos porque ele foi o líder. Uma coisa bem clara disso, toda vez que Moisés fazia a respeito de alguma coisa, seja ela de idade ou de alguma coisa assim, os líderes aqui que foram denominados em tribos, né, foram separados em tribos, estavam sempre com Moisés. Sabe? E até mesmo quando Moisés já estava em certa idade e foi para a guerra, né? Tipo, os israelitas foram para a guerra para tentar a terra de Canaã. Muitas das vezes o braço dele, tipo, teve uma hora, né, que fala assim, olha, Deus falava assim, olha, que os braços de Moisés fiquem levantados. E se o braço dele abaixar, vocês vão perder a guerra. E quem estava lá? Quem estava segurando as mãos, os braços dele? As pessoas. Ele não aguentava mais ficar com os braços levantados. Sabe? E várias outras coisas. Quando dá uma outra citada em outra pessoa, Samuel, profeta Samuel. Como Davi, ele sempre pedia orientação a quem? A Samuel. Samuel já era velho, de idade, tá ligado? E Samuel foi o cara que estava sendo conselheiro de Davi o tempo todo. E antes disso, né, quando as pessoas ficam reclamando sobre um líder, que até mesmo questão de líder supremo, né, aquele líder de presidente, governador, imperador, ou qualquer outro tipo de coisa, Deus não queria isso, né? Não queria um rei, né? Naquela época tinha reis, né? Então não queria rei. E o que aconteceu? Samuel, né? Foi orar a Deus. Olha, Deus, eles estão pedindo um rei, né? O que eu vou fazer? Que coisa. Eu estou entrando em outro detalhe, mas é um detalhe assim, de que Samuel já era velho. Mas Samuel sempre foi numa idade avançada de algumas coisas que ele fazia. E quando as pessoas foram pedir um rei,
Samuel também já estava uma certa, não sei se literalmente velho como estava mais para frente, mas Samuel estava velho. E as pessoas pediram um rei. E o que Samuel falou a Deus? Olha, Deus está pedindo um rei, o que vão fazer? Aquela coisa. Deus falou assim, olha, Samuel, eles estão me rejeitando, não rejeitando você, estão me rejeitando, porque ao ponto que eles estão escolhendo um rei, que eu vou dar um rei para eles, eles querem o rei, eu vou dar. Que rei que eles querem? Quer Saul? Vou dar Saul para eles. Mas isso não era no meu feitio, não era. Mas então vocês vão ser dominados por reis. Vocês não vão mais ter ligação direta comigo, infelizmente. E Deus mostrou isso. Desculpe pelo vídeo ser 2 minutos, mas eu precisava de falar isso para vocês.